eu trouxe aqui uma parte da CPI do MST, onde Ricardo Salles fala exatamente isso que a gente vai ver aqui novamente. Ex-ministro Ricardo Salles, do PL de São Paulo, defende explicitamente a ditadura militar em sessão da Câmara dos Deputados durante a CPI do MST. Um elogio repugnante a um período sombrio da nossa história. Ricardo Salles falou exatamente isto aqui, e aí vamos entender o porquê que a gente está repetindo esse tema aí. Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importância... Deixar claro isso aqui. Ricardo Salles, o CPF, Ricardo Salles, está afirmando que o Exército Brasileiro sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 1964. Que fique claro para o Exército Brasileiro que um deputado chamado Ricardo Salles está colocando na conta do Exército o orgulho do dia 31 de março de 1964. Que fique claro aqui que a posição de Ricardo Salles é que a instituição Exército Brasileiro se orgulha do ato da importante medida, de acordo com ele, do dia 31 de março de 1964. Isso é a fala, são as aspas de Ricardo Salles. Medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Então, o que acontece? Vamos lá. Vou fazer uma indicação de filme para vocês entenderem quem é Ricardo Salles, o que é Ricardo Salles, o que ele representa e o que ele está defendendo aqui. Ricardo Salles está perseguindo o MST da mesma forma que a ditadura militar perseguiu as ligas camponesas. As ligas camponesas foi um movimento de reforma agrária feita dos anos 60. E a ditadura militar tem como primeiro ato perseguir as ligas camponesas. A ditadura militar de 64 foi justamente uma das coisas que escalou o golpe, foi justamente o medo dos militares do que as ligas camponesas estavam fazendo. As ligas camponesas tinham líderes mulheres que estavam lutando pela reforma agrária. O que o Exército Brasileiro afirma, e vocês vão encontrar tudo isso nesse filme que eu vou indicar para vocês, o que o Exército Brasileiro afirma é que as ligas camponesas eram o inimigo número 1 do Estado brasileiro após a tomada do poder pelos militares. O que o Ricardo Salles faz com o MST é precisa e exatamente o mesmo que a ditadura militar fez com as ligas camponesas. A ditadura militar cometeu crimes. A Comissão da Verdade veio justamente para observar os crimes cometidos pela ditadura militar. Ricardo Salles está defendendo no seu panfleto, no seu folheto, no seu santinho, estava, na época da eleição, 2022, Ricardo Salles criou um santinho, um panfleto, em 2022, com a seguinte questão, estava escrito: contra a esquerda e o MST, e uma seta que apontava para balas de fuzil. Então, Ricardo Salles, no seu panfleto, no seu folheto, no seu santinho, de candidatura, dizia que a solução para a esquerda e para o MST era bala de fuzil.
E agora ele está fazendo ele é o relator de uma CPI contra o MST, sem nenhum ato ou fato específico, contra as ações do MST. Ele está perseguindo aos moldes do que a ditadura fez. E vocês podem entender tudo isso em Memórias Clandestinas, que é um documentário incrível, maravilhoso. E vocês vão ver o trailer aí agora. Voltei ao Recife depois de uma longa viagem. Foram 16 anos sem te ver. Mamãe era muito jovem. Eu recordo que o Partido Comunista estava na ilegalidade nos anos 50 e ela já participava de reuniões. Teve os documentos do Partido Comunista na casa do Francisco Julião durante 5 anos. Julião nunca soube disso. Eu imagino, e também tem história sobre isso, o preconceito que ela deve ter enfrentado naquela época, porque era uma mulher, ela era mais jovem do que Julião, e já vivia envolvida, participando, engajada na questão da luta dos camponeses. Para conscientizar o camponês de que ele tem direito à terra, que a terra não é de ninguém, a terra, vamos dizer, foi Deus que deixou aí, né? Vamos falar assim. E eles têm esse direito. Ela era uma das encarregadas da guerrilha das ligas camponesas. Mamãe fez o percurso indo a conversar com vários dirigentes do mundo, Mao Zedong, Zhou Enlai, Kim Il-sung, da Coreia, Fidel Castro, claro, com todo o pessoal lá de Cuba. E já ela foi com propostas de ajuda para a luta armada. A ideia era treinar os camponeses para que se defendam. Parece que houve, inclusive, algum financiamento que eles receberam do Fidel. Quando eu vi o copo de 64, aí acabou de uma vez. Aí não teve mais. Daí para frente já é outra coisa, né? Outros guerrilheiros virão. Não tenha dúvida. Que eles não venham com armas, com bombas, com não sei o quê, mas virão de outra maneira. Cara, manda e-mail para pedir a cópia, é muito bom, né? Tem que mandar uma carta para pedir o DVD, o CD da parada. Não, mas enfim. Então este é o documentário Memórias Clandestinas, tá ligado? E esse documentário fala muito. Se você quiser entender um pouco do que a gente está vivendo e do que o país viveu naquela época, esse documentário, ele tá muito bom. Esse documentário explica muito essa questão, tá ligado? E mostra como essas ligas camponesas se tornaram o maior inimigo público, tá ligado? O público não. O maior inimigo do Estado, tá ligado? E da mesma forma, com uma estrutura muito parecida com o que se conhece hoje como MST, tá ligado? E explicando muito nesse filme, você vai entender muito bem o porquê de luta armada, o porquê de resistência, o porquê de um momento onde esse movimento precisava se defender dos massacres que aconteciam, das operações que aconteciam. A gente está aqui falando, tá ligado? 3 dias, 4 dias após uma chacina que aconteceu em São Paulo. Isso dentro de uma cidade, tá ligado? Lá no Guarujá, uma cidade à vista de todo mundo. Imagina no campo, tá ligado? Imagina como que é a realidade no campo. Então,
Esse filme explica muito bem tudo isso, explica muito bem o que foram as ligas camponesas, quem foram essas lideranças. Você vê que a mulher das ligas camponesas foi conversar com o Mao, com o Fidel, com todo mundo, tá ligado? Então, vale muito a pena você entender a importância do que foram as ligas camponesas e a importância do que é o MST para o nosso país e o porquê que esses ditadores, que esses autoritários querem tanto calar essas pessoas. Por que esses caras que têm um pensamento autoritário querem calar a Samia Bonfim, querem calar as mulheres todas que estão na CPI do MST, querem exaltar o golpe, cometendo um claro crime, exaltar o golpe de 64, tá ligado? Um deputado que não compreende que se o golpe tivesse sido dado, não existiria um parlamento. Se o golpe agora tivesse sido dado, teria sido fechada a Câmara, teria sido fechado o Senado, que é isso que um golpe faz, tá ligado? Você bota ministros e o presidente, o resto que se foda, tá ligado? Você simplesmente tira, fecha partidos e tudo mais. É claro que Ricardo Salles estaria do lado das pessoas poderosas num golpe. Então é por isso que ele defende. Conheçam esse filme, conheçam essa história, tá ligado? E vale muito, 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 muito a pena mesmo, indico bastante.